política. Bom dia, Patrícia Ferreira, bom dia, Arthur Dutra, bom dia aos ouvintes da 89 FM. Duas notícias começam a semana movimentando aí o cenário político potiguar. A primeira é a questão da candidatura de Ezequiel Ferreira de Souza. Alguns insistem até em dizer que essa candidatura nunca existiu. Ezequiel está desistindo de algo que não existiu. Isso não é verdade. O fato é que a candidatura existia sim. Tanto é que Ezequiel convidou para ser seu candidato a vice-governador o deputado federal Walter Alves. Esse convite, inclusive, foi confirmado ao blog Túlio Lemos pelo ex-senador e ex-governador Garibaldi Alves Filho. Portanto, a candidatura não só existiu, como ela estava sendo articulada para o fechamento da chapa. Ezequiel, governador, Walter Alves, vice, e Rogério Marinho, ex-ministro do Desenvolvimento Regional, como candidato ao Senado da República. Inclusive, o próprio prefeito de Natal, Álvaro Dias, assumiu a paternidade da indicação de Walter como candidato a vice de Ezequiel. Então, como dizer que essa candidatura não existia? Ela existia sim, ela estava sendo articulada. A questão é, o próprio Ezequiel recuou e decidiu desistir da candidatura. Aí é outra história. Ele desistiu por ter seus motivos. Um deles, pelo menos as informações de bastidores, seria o fato de que Ezequiel temia a polarização da eleição contra a governadora Fátima Bezerra em relação a ser nacionalizada, ou seja, Fátima ser a candidata de Lula e ele recebeu o carimbo, embora esteja num partido que tem um candidato a presidente, mas recebeu o carimbo de candidato de Bolsonaro. Isso teria assustado o presidente da Assembleia. Um outro ponto também de bastidores é que, por conta de processos que respondem na justiça e que estariam, de certa maneira, caindo no esquecimento, Ezequiel temia que essa candidatura majoritária fizesse com que esses processos fossem exumados e mostrados à opinião pública. Esses dois pontos, pelo menos, estariam dentro das motivações que fizeram com que Ezequiel desistisse da candidatura. E o fato dele desistir deixou a oposição órfã, sem um nome competitivo, porque afinal de contas a candidatura de Ezequiel era uma candidatura competitiva e forte. Ezequiel como candidato a governador e Walter Alves candidato a vice, os dois partidos, PSDB e MDB, somente os dois já superavam 80 prefeitos e mais não sei quantos deputados estaduais, federais, vereadores, lideranças por todo o estado do Rio Grande do Norte. E mais os prefeitos e as demais lideranças que apoiam a candidatura de Rogério Marinho e que iriam também fazer parte dessa chapa de oposição. Portanto, a candidatura de Ezequiel estando fora do cenário, a oposição vai ter que começar um trabalho todo do início para buscar um novo nome para substituir Ezequiel. O nome que se fala é o nome do ex-vice-governador Fábio Dantas, que deixou a FEMURNE recentemente, um cargo que ocupava lá de diretor-geral da FEMURNE, e está apto a disputar o mandato. Ele deseja ser candidato, ele quer ganhar projeção, visibilidade, é um formulador, é um camarada que sabe realmente argumentar, conhece bem o estado, não tem a popularidade que Ezequiel tem naturalmente, nem a densidade eleitoral, mas não deixa de ser uma candidatura que seria o plano B da oposição, ou um outro nome que possa ser construído. E o outro assunto, outro tema que movimentou a segunda-feira, né, o início da semana, foi justamente que, na medida em que Ezequiel deixa a candidatura, eles dois, ele e Walter, ficam livres. E Walter foi convidado, atendendo aí um apelo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que Fátima abrisse a vaga na chapa, na condição de candidato a vice-governador, para ser ocupada pelo deputado federal Walter Alves. Esse aí teria sido um pedido de Lula diretamente a Fátima. Isso porque Lula, e quem participa dessa articulação, é justamente o senador Renan Calheiros, que foi escalado por Lula para fazer o meio de campo, a articulação do MDB do Nordeste com o PT, com a candidatura de Lula. E o Rio Grande do Norte entrou nessa pauta justamente com Baleia Rossi, presidente do MDB Nacional, e outras lideranças do partido, mostrando a Lula que era interessante ter
Para que o MDB participasse desse palanque de Fátima, o ideal seria que tivesse na condição de candidato a vice-governador. E aí Lula conversou com a governadora Maria de Fátima Bezerra e as coisas estão caminhando para o fechamento dessa chapa. Fátima governadora e Walter Alves candidato a vice-governador. Vamos acompanhando aí os desdobramentos. Esses são apenas alguns iniciais da semana que começa posterior à questão das nominatas, que os partidos políticos estavam todos voltados para a elaboração das nominatas com os candidatos que vão disputar as eleições proporcionais na condição de candidato a deputado estadual e federal. Portanto, a partir de agora, tudo é voltado para a formação, a conclusão, a definição, o desenho final das chapas majoritárias do governo que caminha para ser Fátima governadora, Walter Alves vice, e hoje Carlos Eduardo ainda figura como candidato a senador da República, tendo Jean Paul Prates como seu suplente. Pela oposição, só há uma candidatura posta, que é a candidatura de senador do ex-ministro Rogério Marinho. Agora a oposição busca um nome, construir um nome que possa representar, ter densidade, capilaridade e potencial de crescimento eleitoral para polarizar a campanha contra a governadora Fátima Bezerra. Túlio Lemos para o Jornal da Manhã.